foi de primeira? Minha mãe foi. Viviane? Na primeira vez que eu fiz a terceira, eu passei. Na primeira vez que ela fez a terceira. Eu também. Na primeira vez que eu fiz a terceira, eu passei. Primeira vez que eu fiz a Fiz segunda, 3. Eu nunca dirigi fora nem nada, eu só aprendi só na autoescola. Hoje, o pai. A gente faz parte do filme, Velozes e Furiosos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Já que quarta-feira é rei, então vamos prego. Nossa, quarta-feira. Quarta-feira o pastor vestiu a capa da diaconisa Selma e pensando lá do povo que era Atos 9, não era. 9:25, não foi? 19, né, que eu falei. Não, 9:25. Atos capítulo 9. Glória a Deus. Dá para ouvir lá atrás? Glória a Deus. Som. Aleluia. Trovão tá na área, viu? Se assuste não. Se assuste não, Israel. Trovão tá na área, viu? Glória a Deus. Vamos lá, vamos se colocar de pé e reverenciar a palavra do Senhor. Eu sei que vocês estão com sono, mas já sai o sono. Ô glória. Vamos lá, diz a palavra do Senhor Jesus. Deixa eu ir, Duda. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, aproximou-se de Damasco. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. E os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. E havendo em Damasco um discípulo chamado Ananias, o Senhor lhe apareceu numa visão e lhe disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levanta-te e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a visão. E Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos príncipes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome.
E então Ananias foi e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para você voltar a ver e que fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo uma das coisas parecida como escamas, e ele voltou a ver, a seguir, e levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós estamos em Tua presença, Senhor. Nós queremos Te agradecer, primeiramente, por tudo que o Senhor tem feito. Pelo nosso nome está escrito no livro da vida. Pai, nós pedimos a Ti perdão pelos nossos erros, pecados, as nossas falhas. Tende misericórdia de cada um de nós, Senhor Jesus, e abençoa, Pai, as nossas vidas, que através desta palavra que nós vamos ser curados, tocados e transformados pelo Teu poder. Amém e graças a Deus. Amém? Pode se assentar, aplauda Jesus. Glória a Deus. Essa é uma passagem relatada por Lucas, da conversão de Paulo. E aqui a palavra do Senhor diz que ele vai ao sumo sacerdote e ele pega autorização para prender o povo de Deus. Acabamos de ler isso, né? Ele pega essa autorização para ir para Damasco, isso logo depois de ter feito ali a execução de Estevão, né? Ele vai, pede essa autorização, pega essa autorização dos sumos sacerdotes lá e vai para Damasco. Ele estava aqui, no versículo 1 fala que e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Na cabeça dele, essa era a maneira de servir a Deus. Na cabeça dele, essa foi a sua criação e demonstração que essa era a melhor forma de adorar a Deus. Era essa maneira que ele buscava e acreditava ser o correto de adorar a Deus. Só que essa maneira de ameaça, de ira, de morte, todo esse desejo carnal que habitava sobre ele estava levando consigo para continuar essa missão que ele achava ser correto. Só que a Bíblia diz que no caminho de Damasco apareceu-lhe Jesus. Amém? Amém. Quem apareceu? Jesus. Ele tem um encontro, obrigado. Ele tem um encontro com Jesus. Aquele encontro com o Senhor, na vida de Saulo, tudo que ele acreditava ser certo, naquele encontro, verdadeiramente, ele diz que não há nada mais certo, né? Não há nada mais perfeito do que o verdadeiro encontro com Jesus. Amém? Amém. Vamos começar a entender algumas coisas aqui. Às vezes nós nos encontramos com homens e esquecemos de nos encontrar com o Senhor Jesus. Às vezes nós encontramos com doutrinas de homens e nos esquecemos de nos encontrar com o Senhor Jesus. Às vezes o nosso coração está tão inclinado a agradar pessoas, a agradar homens, que nós nos esquecemos de ter o puro e verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Quantas vezes nós olhamos e nos pegamos ainda, respirando ainda ameaças de morte? Quantas vezes nós maquinamos o mal contra o nosso próximo? Quantas vezes nós invejamos o nosso próximo? Quantas vezes nós mentimos falando heresias e coisas erradas com o nosso próximo?
Eu quero abrir um parênteses aqui e perguntar para cada um de vocês, não precisa me responder, é uma pergunta retórica, mas a quem você se encontrou? Com Jesus? Comigo? Com seu esposo? Com aquilo que você acha que é Jesus, mas não é? Porque às vezes nós nos apegamos a doutrinas. Há uma conversão que a pessoa se afoga em tanta doutrina que ela se esquece de chegar a Cristo. Aqui não pode isso, aqui não pode aquilo, aqui não pode isso, aqui não pode aquilo, mas não pode aquilo outro, mas não pode aquilo outro. Eu tenho um pequeno testemunho para falar para vocês, que quando, logo na minha conversão, eu tinha aquelas pulseirinhas, né? Que aparecida e... Porque a minha criação foi essa, católica. Então eu tinha. E eu me converti. E um dia eu estava lá, uma moça que sentava na cadeira da frente na minha sala, ela era lá da igreja, ela era esposa de um policial, e ele era convertido, ele era baixista lá da igreja. Ele era um cara tranquilão, ela também era uma moça bem tranquila e comunicativa. Ele já era mais fechadão. E eu com aquelas pulseiras fui no culto de doutrina. E eu ouvi dizer que aquilo não podia. Só que eu era muito inocente, eu não sei se o pastor olhou aquilo no meu pulso e fez a menção a isso. Eu não sei, eu sei que eu tinha esse jeito ainda, ninguém me falava nada. E acabava o culto, eu, Pai, Filho, Espírito Santo, também. Eu ia. Ninguém nunca tinha me ensinado nada. E eu estava achando que estava tudo certinho. E aí o pastor falou aquilo, eu fiquei, rapaz, acho que ele está falando comigo. Eu acho que ele está falando comigo. E eu fui para a escola e perguntei para ela, falei, aconteceu esse fato, ele pregou e eu acho que ele está falando comigo. Eu devo arrancar isso aqui? Ela falou assim, não. Eu falei, essa mulher é doida. Falou, sabe por quê? Porque tudo aquilo que a gente faz, porque o homem disse, e não porque o Espírito Santo nos tocou, é carnal, não é de Deus. Eu falei, mas o que eu estou fazendo errado aqui, com esse negócio? Ela falou assim, deixa que o Espírito Santo toque no seu coração. O que você está fazendo é errado. Mas não tire porque ele falou. Tire porque Deus te incomodou. Foi muito sábia. A forma que ela me abordou daquele jeito foi com muita sabedoria. Mas também eu doido já, sabe? Dá tesoura aqui. Falei, botar no... Tá! Dá tesoura aqui. Cortei, tirei fora. Falei, acabou. Às vezes, nós estamos numa caminhada, inclinados, achando que estamos servindo a Deus e não estamos servindo a Deus. Que Deus é esse? Que vai me deixar cheio de mazela, cheio das minhas manias, cheio dos meus trejeitos, e vou servir a Ele desse jeito. Ele achava que era a forma certa. Ele foi lá, pegou a carta de autorização do sumo sacerdote, porque ele achava que era a maneira certa. Por que tem pessoas que estão dentro da casa do Senhor e ainda continuam com uma vida de pecado? Falam palavrão, são estúpidas dentro de casa, porque aqui ninguém vê estupidez, tá? Que todo mundo é santo. Glória, aqui todo mundo... Meu Deus, o Braia, que menino maravilhoso. É um anjo nesta igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Diaconisa Juliette, meus parabéns. Que educação você dá para esse menino. Mas quando tá em casa, ela fala, Braia, faz isso para mim. Não vou! Não quero! Ai, que chato! Ai, não sei o quê! É lá que nós vamos conhecer quem é o verdadeiro cristão. Porque fora, na rua, a aparência, o jeito... Porque sabe o que acontece? A gente se converteu para impressionar pessoas. E não para fazer a vontade e o querer de Deus. Esse é o nosso grande erro. Porque nós queremos servir a Deus para impressionar pessoas. Meu irmão, Deus não precisa de nenhum vingador. Amém? Amém.
Deus não precisa de nenhum super-homem. Não, eu preciso converter aquele cara porque ele vai ser um super cristão. Quando ele levantar a mão, todo mundo cai. O poder que sai da mão dele. Deus não precisa de você para nada disso. Porque o que alcança, meu irmão, não é minha força, não é minha intelectualidade, não é meu jeito de sair de falar, não é meu jeito errado de falar. O que alcança não é a minha aparência. O que alcança é a graça do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Como pode um homem, um perseguidor, um matador, um homicida, todo mundo está falando e ele não ouve ninguém, e de repente ele tem um encontro com o Senhor, ele cai no chão, ele vê um resplendor de luz. Os homens que estavam com ele não falaram nada, só ouviram a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia, Jesus. Ele cai no chão e fala: quem és o Senhor? Eu sou Jesus, a quem você tanto persegue. Aleluia. Ô meu irmão, eu quero que você tenha um encontro com Jesus. Amém? Amém. Quantos querem ter encontro com Jesus aqui? Aleluia. Eu quero que você tenha um encontro com Jesus. É só Ele que nos transforma. Em dias como esse, porque nós vivemos dias como esse às vezes. Tem hora que você se acorda azedo. Tem hora que o dia está sol, mas para você está nublado. Tem hora que está bom, mas para você está chovendo. Tem hora que as pessoas são maravilhosas, mas para você são tudo azeda. Você não quer ver gente. Você prefere ir para uma ilha, ter uma casinha, um pé de coco e você ficar ali pescando. Se possível, nem filho, nem esposa do teu lado. Você quer estar sozinho. Tem hora que você quer se isolar do mundo, das pessoas, da internet, de tudo. A sua carne, ela está gritando para se inclinar tudo isso que Saulo tinha aqui. Só que nessa manhã, uma manhã abençoada dessa, cheia da graça de Deus, nós estamos tendo um encontro verdadeiro com o nosso Criador, com Jesus, e é Ele que está diante de nós. Nós temos que aceitar este encontro com Jesus. Não aceite viver debaixo de regra de homens. Não aceite imposição de regras de homens. Porque hoje que nós estamos vendo aqui na minha igreja, você não pode olhar para o lado, você não pode levantar a mão, você não pode baixar a mão, você não pode dobrar o joelho para orar, você não pode ficar de pé para orar, você não pode falar assim, você não pode falar assim. Nós temos que tomar cuidado com algumas coisas. Correto? Correto. Mas nós temos que se preocupar: Senhor, quem que eu agrado? A Ele ou a Ti? Ao Senhor ou... Porque quando nós encontramos com o Senhor Jesus, Ele vai ministrar isso sobre nós. A pessoa se converte. Vou dar um exemplo. A pessoa tinha práticas mundanas. A pessoa estava na prostituição. Ela se converte. Qual é o tipo de roupa que ela tem? De irmã? Não. Ela tem roupas promíscuas. E o que ela vai fazer? Ao passar do tempo, o Espírito Santo vai trabalhando e aos poucos pessoas irão ministrá-las com maior respeito à palavra de Deus, porque quem opera não sou eu. Quem opera não é o presbítero, nem o pastor Henrique, nem a Rebeca. Quem opera é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Essa tem que ser a nossa maior preocupação. Sabe o que fica chato servir a Deus? Porque tem um monte de protocolo, um monte de coisinha. Você vai pregar e tem um monte de coisinha que as pessoas querem impor para que você pregue. E você precisa fluir dentro da palavra de Deus. Eu não posso gritar? Grita, meu irmão. Você quer gritar, você grita. Eu, como estou meio... eu grito também. Mas que você não pode falar em línguas porque a línguas, ela é edificação de si mesmo. E, então, você não vai falar?
E por causa de... Não, porque edifica a si mesmo. Falar assim, abertamente, não vai trazer crescimento nenhum, a não ser que esteja um intérprete para revelar. E por causa disso a gente vai se fechar? Por causa disso a gente vai deixar de servir a Deus? Por causa disso a gente vai deixar de dar lugar ao Senhor? Meu irmão, nós temos que ter um encontro verdadeiro com Jesus. Nós estamos esquecendo de nos aproximar da graça do Senhor. Quando nós deixamos de nos aproximar da graça do Senhor, a gente deixa de orar. A gente parte do princípio que a Bíblia não é o nosso real, a nossa real palavra de direção. Quem é a palavra de direção é o homem, é o pastor Jefferson. Então, quer dizer, se o meu pastor, eu vi um vídeo daqueles caras zoando, falando, uma palavra, eu amo meu pastor. Outra, eu amo meu pastor. Tudo dele era o pastor. E às vezes as pessoas estão assim dentro da igreja. Se eu, pastor Jefferson, partir hoje, aí o míssil que caiu em mim vai cair no pastor Henrique, cai no presbítero, cai na pastora, que são pessoas que estão, que são os responsáveis aqui, certo? Aí tem as diaconisas. Aí o míssil cai nas diaconisas também. Eita, rapaz, isso é uma bola de fogo cai, né? Será que a igreja fecha ou ela continua? Será que as irmãs vão olhar uma para a outra? Meu Deus do céu, cadê? Agora, bebê, o que eu vou fazer? O seu encontro foi com quem, meu irmão, minha irmã? Com Jesus. Quando falaram o ministério vai fechar, que tínhamos antigamente, o ministério vai fechar. Eu falei, sem ele eu não fico. Sem Jesus eu não fico. Eu nasci grudado em homem. Quem nasceu lutando desde o ventre foi Jacó. Ele não. Eu nasci. Então, sem Jesus eu não vou ficar. Eu vou continuar caminhando. Encontro com Jesus. O encontro com Jesus faz a diferença. Pedro teve um encontro com o Senhor. Nesse encontro ele aprendeu que dificuldade a gente tem que enfrentar com Jesus. Sem ele é uma pesca frustrada. Encontro com Jesus, nós aprendemos que todas as dificuldades da nossa vida nós temos que caminhar com Jesus. Outra coisa, Pedro aprendeu que não é ouvindo a voz de homens. Eita, hoje o mar não está para peixe, não. É ouvindo a voz do nosso Criador. Como ouvindo? Lendo a sua palavra, tendo direção da sua palavra. Amém? O grande problema da igreja que não tem encontro com Jesus, quando ela se depara com a dificuldade, ela corre. Por quê, meu irmão? Porque o encontro sempre foi debaixo de vias de regras. Isso nos sufoca. Isso nos impede de ter as marcas e os nossos verdadeiros encontros. Precisamos ter encontro com Cristo. Você sabe como você vai ter encontro com o Senhor? Vai lá no teu quarto, dobra o teu joelho e ora. Porque Ele vai te revelar coisas. A Bíblia diz assim que Ele apareceu em visão para Ananias. Está faltando Ananias nos dias de hoje. Pessoas que têm um verdadeiro encontro com o Senhor vão ouvir a sua voz e vão lhe obedecer. Obedeça a Deus, não aos homens. Faça a vontade de Deus, não a vontade dos homens. Qual era o falatório que estava percorrendo por todos? Ananias falou para o Senhor: Senhor, todos estão falando que ele persegue e prende o povo. E agora o Senhor está me mandando ir com ele. Vai, porque este é para mim o instrumento escolhido. A Bíblia diz que Ananias foi. Você imagina Ananias falando com nós hoje. Ó, eu vou orar por Saulo. Oxi, você tá ficando doido, é? Um doidou. Você vai orar por esse cara que está matando todo mundo. Você vai orar por ele. Na mão dele está a autorização para prender nós. Você vai orar por ele. Manda uma bola de fogo na cabeça dele.
finge que vai orar e dá um croque que ele desmaia. E já era, tá tudo certo. Esses são as atitudes daqueles que se dizem, que se encontraram com o Senhor. O encontro com Deus, meu irmão, ele tem que ser uma coisa certa. Não pode haver dúvida no nosso encontro com Deus. Quem éramos nós antes e quem somos nós agora. Foi Ele que nos mudou. Você era um camarada estúpido, arrogante, soberbo, ignorante, bruto, velho. Aí é um pouquinho bruto ou bruta. Mas o Espírito Santo de Deus, ele se encontra com a minha vida e com a sua vida nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós aprendemos que temos que encarar a dificuldade com o Senhor. Se nós nos depararmos com a dificuldade e queremos fazer do nosso próprio jeito, da nossa própria força, do nosso próprio querer, pegar os nossos próprios caminhos, a nossa própria direção, meu irmão, a gente vai fracassar. A probabilidade de fracassar, meu irmão, é muito grande. Então nós devemos encarar o problema com Jesus. O que Saulo teve foi um encontro verdadeiro. Eu nunca vi e já procurei, e a gente pode revirar o segundo encontro de Saulo, porque o primeiro não valeu. As pessoas falam do primeiro amor. Não, é que ele está no primeiro amor, ele está no primeiro amor. Que mentira é essa, rapaz? O amor com Jesus, ele é eterno. E não tem essa de primeiro, segundo e terceiro amor, não. O nosso amor com ele é eterno, é duradouro. O que apaga, meu irmão, é a chama que está aqui dentro. Porque a gente é tão... O mecanismo para servir a Deus hoje, ele é tão pesado que tudo não pode. Tudo não pode. Você não pode fazer nada. E aí você deixa de buscar o Senhor como você buscava antigamente. Você se converteu, chorava. Você jejuava. Lembra do jejum? Lembra não, mas eu vou falar. Jejuava. Você louvava para as paredes. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão. Aí vai na casa agora, tudo que é. Glória a Deus. Mas não pode isso, irmão. Não pode aquilo. Não pode mais aquilo outro. Que é isso? Estão querendo manipular o Evangelho de Deus em nossas vidas. Aonde é o Espírito de Deus, ali há liberdade. Aleluia. E o Espírito dele habita sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aleluia. Você tem liberdade de adorar a Deus. Você tem liberdade de orar ao Senhor. Por que a igreja deixa de orar? Porque a igreja para de ouvir a voz de Deus e fica ouvindo a voz de homens. Eu estou falando com vocês aqui, mas na direção do Espírito Santo de Deus. Pare, meu irmão, de ligar a internet, ouvir um monte de baboseira. Dá ouvido a pessoas que estão fora da direção do Senhor. E ouça a voz de Deus. Nós precisamos aprender, precisamos. Tá aí que segunda-feira eu tenho dado umas faltinhas aí por causa do meu serviço, mas eu preciso aprender. Eu venho aqui sempre e aprendo. Mas não é porque eu aprendo muitas coisas que o presbítero está falando, eu aprendo para o meu crescimento, mas eu não vou viver a minha vida cheio de amarras. É que não pode assim. É que não. Em umas coisas eu vou me policiar, mas eu não posso deixar de buscar a Ele. Há quanto tempo você não vai no monte orar a Deus? Que isso, monte? A montanha que está lá, cocaia. Você sobe, chega lá em cima. Você vai no cantinho, está tudo escuro, ninguém está te vendo. Você vai lá e ora ao Senhor, vai buscar Deus. Quanto tempo você não faz isso? Ah, pastor, porque eu vejo tanta coisa. É verdade, a gente vê tanta coisa. Mas por causa de tanta coisa você vai deixar de orar? Você vai deixar de ter um particular com Deus ali? Quantas vezes nós fomos no monte? Quantas vezes eu fui no monte?
E estando lá, não acontecia nada, e daqui a pouco o Senhor nos tocava, visitava cada um de nós. Nós estamos deixando de ter encontro com Deus. A gente se encontra com o WhatsApp, com o Instagram, com o marido, com o namorado, com o amante, com o filho. A gente se encontra com o Uber, se encontra com o 99, se encontra com um monte de coisa, mas esquece de se encontrar com Jesus. E a gente se encontra com Jesus, ele é simples. Ele vai nos guiar aquilo que temos que falar, fazer, ouvir e praticar. A gente está preso. Quando você vê Paulo dizendo, ele fala que ele é escravo. Ele é escravo de Cristo. Nós somos escravos de homens. Nós somos escravos de regras. Nós somos escravos de doutrinas. Nós somos escravos de falácias. Mas nós deixamos de ser escravos de Cristo. Quanto tempo que você não ora? Há quanto tempo que você não pratica esse simples ato da oração? Por quê? Porque nós somos escravos de homens. Nós nos tornamos escravos de Netflix, nós nos tornamos de Amazon Prime, HBO, nos tornamos escravos de tudo, menos do Senhor. De um amigo, pô, você é meu amigo, aí bate aquele papo e passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas de palácia, trocando ideia. Não se vê falar uma vírgula do nome de Jesus. Se o Espírito Santo entrar na conversa, rapaz, tô falando de um monte de coisa, mas eu não tô aí não, moço. Ou ele fica assim no nosso ombro, ei, fala, eu tô intercedendo por você falar do nome do grandão da Galileia. A gente não fala. Você lembra quando o povo tinha você como chato e chata? Que tudo era Jesus? É. Você precisa ser chato mesmo. Você precisa falar do nome dele mesmo. Não, é porque tem que ser assim. Para servir a Deus tem que ser assim. Para falar do nome dele tem que ser assado. Para falar... Meu irmão, nem assado, nem frito, nem cozido. Você tem que dar ouvido à voz do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Qual é o princípio básico para esse encontro se tornar verdade em nós? Diga assim comigo, ouvir. Ouvir. Saulo ouviu a voz de Deus. As 7 igrejas da Ásia, qual era a última palavra que era falada através do profeta? Ouça o que o Espírito Santo diz. Segunda coisa, Ananias fez o quê? Ele viu o Senhor em visão e ele ouviu. E quando ele ouviu, ele obedeceu. Segunda coisa, obediência à voz do Senhor. Amém? Amém. Olha para o seu irmão e fala, aprenda a obedecer a Deus. Desobedeça a homens. Fala para ele, desobedeça a homens. Tira esse cabresto aí, você não é nem um cavalo não. Aleluia. Não, irmão, não, irmão, não, o que rapaz? Isso aí está totalmente fora da palavra de Deus. A Bíblia diz que Ananias, ele obedeceu a voz de Deus. Mas antes de Ananias obedecer a voz de Deus, eu estou falando de um cara que teve um encontro com o Senhor. E aqui está falando assim, eu sou Jesus a quem você persegue. Versículo 6. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. E os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos e ouviram a voz. E não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão, abrindo os olhos, nada podia ver.
e guiado pela mão, levaram para Damasco. E este esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comia e nem bebeu. O que é que ele fez? O Senhor deu uma direção para ele. O que é que ele fez? Ele obedeceu à voz de Deus. Nós temos que aprender a ser obediente à voz do Senhor. Quantas vezes essa voz visita você e fala, vamos falar um pouquinho, eu e você? Tem um particular eu e você? Hã? Quantas vezes o Senhor nos visita e fala, é tempo de orar. E o que a gente faz? A gente vai dormir. Porque bem, ó, Ele nos visita e fala, é tempo de orar. O que a gente faz? Vai jogar videogame. O que a gente faz? A gente vai assistir um desenho. Vai assistir um filme, uma série. Mas a gente deixa de orar ao Senhor. Ele quer que nós vamos buscar Ele em oração. Esses 3 dias Saulo estava o quê? Orando. Ele não comeu nem bebeu nada. Ele estava orando. Aquele encontro, meu irmão, mudou o traço da sua vida. Mudou o jeito que ele acreditava ser certo. Sabe? Deu um bug do sistema dele. Deu um confronto em sua mente. Nós precisamos ter encontro com Jesus para sermos confrontados. O confronto com Ele traz o crescimento, traz maturidade. Precisamos amadurecer espiritualmente. Este encontro com Jesus pela igreja, ele tem que ser certo. É dia de oração, eu posso orar, então eu vou orar. Se eu não posso estar lá, eu vou estar em qualquer outro lugar orando. Eu vou dobrar o meu joelho na minha casa e eu vou orar. A igreja já não ora mais, porque o mundo tem entrado dentro do nosso coração. A igreja não busca mais a presença de Deus, porque todo o cansaço mundano tem te sufocado. Por que enfrentamos crise? Por que passamos por muitas crises? Por que enfrentamos vento contrário? E os discípulos enfrentou o vento contrário. Enfrentamos às vezes a depressão. Elias passou por depressão, foi parar dentro de uma caverna, porque nós estamos sendo zelosos por nós mesmos. Você é zeloso e cuidadoso por si mesmo. Mas e a vontade e o querer de Deus? Quantas vidas ainda precisam ouvir do evangelho que sai da minha boca e da sua? Eu não tenho o poder do Doutor Estranho lá que se multiplica, né? Ele que se multiplica, né? Eu não tenho o poder dele, não. Eu sou pastor. Diga-se lá de passagem, meu irmão, eu consigo às vezes estar na minha casa, no meu trabalho. E olha lá, meu irmão, o negócio é corrido. E às vezes quando eu vou numa festa, eu penso que eu vou ir para a festa, aí eu volto para orar por alguém que está passando uma crise, aconteceu alguma coisa. Eu lembro uma vez que eu estava na adulta aqui, me ligaram, pastor, vem aqui, eu e meu marido quer um abraçar o outro, mas bem forte, que até a cabeça dele vai voar. Aí eu voltei e fui orar pelo casal. Não, irmã, abraça não. Não, abraça. Eu vou abraçar ele, pastor. Vamos pegar ele, deixa comigo. Calma, irmã, calma, não é assim não. E ele falou assim, pastor, você vai vir pra cá, ela vai cair. Ô, meu irmão, calma aí, não é assim não. A festa que era pra gente ir, aí a gente tá lá apartando a briga, e não sei o que, e senta, e ora, e conversa, e ministra. A Bíblia inteira, meu irmão, vai mostrar que se a gente não ouvir a voz de Deus para encarar esses problemas, essas dificuldades, nós vamos viver a nossa vida inteira como um disco furado. Ficamos ali, parados, no mesmo coisa, no mesmo tempo, na mesma batida. Não haverá crescimento nenhum. Você não vai ser marcado por nada. Qual a experiência que você tem? Puxa, eu lembro quando a gente orava, éramos em 9 homens e umas 12 mulheres. A gente não podia dormir junto lá na igreja. Eu só pastoreava. Aí
a gente dormia lá em cima e a gente ia pro altar assim e falava assim, vamos orar aqui para ver quem vai virar pastor. Aí, tudo novinho. E aí, Senhor e tal, e a gente começava a orar, e daqui a pouco um estava pedindo perdão, o outro estava chorando do lado do outro, a gente orava. No outro dia de manhã, e as mulheres lá embaixo orando, os homens lá em cima orando. E aí, aquele mover, no outro dia de manhã tinha culto, a gente se ajeitava para os cultos e falava, meu, nós tivemos uma experiência, meu, não sei o que, aquela coisa gostosa. Tinha coisa às vezes que passava da curva. Teve uma hora que eu vi o homem, tava assim, ó. Uf. Aí eu falei, varão, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eu fiquei curioso naquele mistério que você tava. Pastor, eu tava desviando das bolas de fogo. Meu Deus. E eu falei pra ele assim, mas nós estava atrás de tudo, deixou as bolas pegar tudo em nós. Ele falou, pastor, a salvação é individual. Uf. Jesus. Eu lembro quando a gente treinava um menino no som, falava assim, ô varão, você aumenta esse aqui, abaixa aquele ali, abaixa aquele ali. Você entendeu? Quando eu olhava pro irmão, ele tava assim, meu Deus, urai. Era 3 dias para ensinar o cara mexendo no som, porque toda hora que ele tava no som, Getsemane, urai, e o irmão entrava no mistério. Aí veio 3 irmãos e falou pra mim assim, ô pastor, já tentei 3 vezes, toda hora eu tô tentando, ele fica no mistério. E eu falei, o que você fez? Eu não vou no mistério também. Urai. As pessoas buscavam, então vão nem aí. Aí eu falei, eu preciso de uma estratégia pra ensinar os caras a mexer no som, né? Acabou o culto, tal. Eu falei, ó, tem louvor nenhum tocando, beleza? Senta aí os dois. Eles olharam pra mim, já levantaram, baixa a mão. Baixa a mão. Segura aí. Ó, você precisa mexer no som, cara, que eu preciso de alguém pra mexer no... Aí eles, ô pastor, que presença boa a gente sente aqui. E começava a chorar. Não tem nada a ver com ele, com ela, com a voz dele, com a voz dela. E eu falava, e a minha voz? Piorou! Mas nós estamos sentindo Deus. Eu falei, continue sentindo Deus. Mas não esqueça de aumentar o som para nós, não. O louvor sai, o playback tem que rolar e tu fica lá, urai, e rodando a mão. Nós fica tudo doido igual tu. Aumenta o som para nós aí. Ele pode deixar, pastor, vou me controlar. Daqui a pouco ele aumentava o som, urai, e acabava o playback e ele continuava urai. Pense na luta, para ensinar o cara a mexer no som, porque dava lugar mesmo. Aquilo por um lado era ruim, mas por outro lado eu achava bom. Porque eles estavam se entregando verdadeiramente para Deus. A gente chega aqui na hora do louvor, a gente fica assim, ó. Pode não, isso aí não pode. Ah, não quero nem... Estou tão cansada hoje que eu não quero nem louvar. Não quero adorar. A gente não é tocado. Não tem encontro com ninguém. Não tem encontro com nada. Você fica esse cristão preguiçoso. Tem preguiça de abrir a boca para agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque as práticas que estão refletindo dentro da sua casa estão refletindo aqui dentro. Quem ora lá não vai orar aqui. Isso é fato. Quem não louva lá não vai louvar aqui. É fato. Quem não ouve ninguém lá também não vai ouvir aqui. Você sabe por quê? Porque você se tornou tão egoísta, tão egocêntrico, que você se esquece que o teu encontro foi com Jesus. E o encontro com Jesus, ele é puro. Ele é sincero. Ele é verdadeiro. Quando eu me converti, meu irmão, ninguém nunca pegou na minha mão para me levar dentro da igreja, não. Eu fui. Eu sempre fui. Eu e ela nunca tivemos um pai e uma mãe falando, ei, vai para a igreja, vai para a igreja. Faz tempo que você não vai para a igreja. Hoje é dia de ir para o culto. Hoje é culto. Não, a gente nunca fez isso, não. E quando eu estava enfermo, ela estava aqui.
No dia que ela ganhou o bebê, foi que o Levi nasceu. No dia que o Levi nasceu, eu saí do hospital e vim direto pra cá. Porque o Levi nasceu já bem perto, se eu não me engano. Eu cheguei aqui, os irmãos já estavam aqui, já estava o culto já começando, já rolando. E era uma ceia, não sei, no domingo, isso aí, domingo. E o culto já estava rolando. O evangelho tem que continuar. Ei, meu irmão, você não é exclusivo. Em nome de Jesus, hoje vamos abrir a porta da identidade cristã, porque os exclusivos vão chegar. E com vocês, agora, a palavra está com o pastor Jefferson. Aí eu venho, ai, glória a Deus, todo mundo baixa a cabeça aí, que agora eu vou falar. Eu nada, meu irmão. Agora todo mundo cala a boca, porque eu vou louvar. Pastora Jéssica está ali em cima. Oi, é o palco. A irmã está entrando, glória. Agora tem entrada feliz, entrada triste, entrada louvando, entra pula de um pé só. A gente está inventando um monte de coisa que nos impede de ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Culto simples, louvores simples, palavras simples. Um Jesus mais simples ainda vai se apresentar para mim e para você. Aleluia. A gente se torna tão soberbo que isso nos impede de ouvir a voz de Deus, de ouvir o nosso irmão, que é o nosso próximo, de aprender com o nosso irmão, de aprender com a nossa irmã de uma forma gostosa, sadia, boa. A igreja está sufocada, cheia de regras. Nessa manhã eu quero que você passe amanhã, à tarde, à noite. Eu quero que você entre a semana, viva o mês e o ano inteiro desse ano aí que está agora entrando para o meio de ano. Eu quero que você viva sem sufoco nenhum. Você tenha liberdade do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigada. Encara o teu problema com Jesus. A Bíblia diz que Moisés, ele foi mais ou menos mais de 5 vezes negado o pedido de sair lá do Egito. E daí ele ouvindo a voz de Deus, e ele tentando. Um dia Deus amoleceu o coração de Faraó. E aí ele foi e obedeceu a voz de Deus, eles atravessaram o Mar Vermelho, teve aquele divisor de águas, eles passaram por terra seco. E a Bíblia diz, tentando o Faraó com seus carros e cavalos, morreram afogados. Eu estava vendo uma matéria, um estudo que, para se comprovar a respeito desse feito, tinha que ter alguma coisa, pelo menos alguma evidência de osso, alguma coisa catalogada e tal. E a tumba do egípcio, dentro dela, eles escrevem um pouco de alguns feitos e de algumas histórias. Até chegar o fim da vida desse camarada. E aí, tinha uma tumba que a ossada não estava batendo com a data e nem o acontecimento e nem os feitos. E eles estão deduzindo que essa ossada foi daquele que foi tentar passar pelo mar e foi engolido pelas águas. Não tem como você ir buscar mergulhador. Estamos agora encontrando o osso de Faraó. Vai, bobão, vai tentar atravessar. Não foi chamado, vamos pular na tumba dele. Não tinha. Então o que eles fizeram? Mumificaram alguém, tacaram lá dentro e falaram, esse daqui vai ser aquele que morreu pelas águas. Então, não tem como distorcer, né? Então Moisés, ele ouviu a voz do Senhor. Eu falei aqui quarta-feira, quando ele deixou de ouvir a voz de Deus, ele fez o quê? Ele feriu a rocha. Quem era a rocha? Era o Senhor. Por isso que o nosso encontro com Deus tem que ser verdadeiro.
E nós vamos se deparar com dificuldades. A Bíblia diz que o povo de Israel inteiro estava sendo afrontado e um gigante gritava: tem alguém aí para me enfrentar? Davi foi contra ele. E nós olhamos Davi falando para ele assim: você vem a mim com lança, com escudo, com espada, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo, a quem tu tens afrontado, certamente hoje ainda ele vai me dar vitória. Então nós entendemos que Davi enfrentou o gigante Golias pela sua força, pela sua capacidade, pela sua intelectualidade. Não, ele enfrentou na direção do Espírito Santo de Deus. Ele tinha experiência e estratégia de luta, de batalha, mas ele foi pelo Espírito Santo de Deus. Ele enfrentou o problema. Ele foi vitorioso. Ele foi isento dos impostos. Ele virou chefe do exército de Israel. Depois ele se tornou rei, porque ele soube enfrentar o problema. E problema nós iremos passar. Jesus põe os discípulos no barco e fala: passemos para outra banda. E a Bíblia diz que de repente sobreveio um tão grande vento e uma tempestade. E eles estavam quase para naufragar. Nós vamos enfrentar problemas, meu irmão. Se você tiver encontro com Jesus, meu irmão, você vai vencer estes problemas. Aleluia. Olha aqui o que diz. Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Ele vai sofrer. Ele vai padecer pelo meu nome. Isso é o versículo 16. Que Deus carrasco, né? Esse Deus é um carrasco. Mas ele te desce uma latinha de Sprite, um hambúrguer e batata frita, meu irmão. O evangelho que você leva seria levado do jeito que você quer. E sofrer aqui não é uma falácia trazendo como que o camarada, que eu vou te colocar na prova, que não sei o que. Não, meu irmão, o sofrer aqui vai trazer que nós temos que estar atentos, porque nós iremos enfrentar muitas dificuldades por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Ele já está trazendo isso. Mas essas dificuldades, eu vou estar com você. Glória a Deus, aleluia. Nós iremos passar por provações, por luta, por adversidades, mas Ele vai estar conosco. Nós devemos aprender a encarar todas as dificuldades com o Senhor. O rei Ezequias, o rei Josafá, eles sabiam que iriam enfrentar dificuldades. O que eles fizeram? Foram orar, foram buscar a Deus. A um Deus lhe acrescenta 15 anos de vida, a outro o Senhor lhe dá a direção da sua vitória. Nós devemos estar atentos à voz do Senhor e encarar tudo na nossa vida com o Senhor. Peça para Jesus te ajudar, meu irmão. Glória a Deus. Quando a gente estava naquela loucura nossa, né? Desviando das bolas de fogo. Eu lembro que o irmão tinha uma dificuldade. A gente olhava assim, via o sofrimento na cara do irmão, né? Que foi, irmão, eu quero casar e não consigo casar porque o dinheiro tá pouco, isso, aquilo ali, aquilo outro. Falei, então vamos unir aqui nós. Vamos orar. A gente orava. Todo mundo orava. Orava e lutava por essa causa junto com o irmão. Orando todo mundo. E quando a gente viu o irmão meia boca, falando, não, o seguinte é esse. A gente tá te ajudando, você precisa te ajudar. Vai orar também. Parece que eles estão esperando nossa oração de falar, um pro outro. O irmão fala, vem mesmo. Tô vacilando, né? Tá mesmo, vacilando, vai orar.
passava a orar. O semblante do camarada mudava. Não, eu vou esperar no Senhor, eu vou confiar no Senhor. Não, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Vai, irmão, vai lá. Pega uma pá, joga um punhado de areia ali para dentro do carrinho, vai ganhando um pouquinho de dinheiro, pouquinho, Deus vai te dando graça. Já você casa. Eu preciso santificar, precisa santificar a sua vida, precisa parar com o pecado. Sai desse mundo aí. Se santificar certo o negócio, que aí Deus vai te dar graça. E aí ele orava, a gente orava, daqui a pouco o irmão está casando. Ele casando e nós assim, varão, agora vai orar mais. Olha aí a luta que está arrumando do teu lado. E a esposa, a esposa se transformou em Jesus. Agora você vai ver o tanto que você vai padecer e sofrer pelo meu nome. E o camarada todo bobão. Vou dar um cheiro em você hoje. Engana o céu, besta. Vai dar cheiro no vento. A gente precisa ter essa garra para orar. Hoje, eu, pastor de vocês, eu nem pergunto mais, por que você não veio orar, irmão? Você está tão acomodado do jeitinho que você vive? Eu não estou preocupado com quem trabalha, não. Estou preocupado com sem vergonha, safado, que tem que tomar vergonha na lata, que fica em casa, vendo Netflix depois da prova vir. Pastor, olha por mim que não passa de uma prova. Dá vontade de pegar a Bíblia, sabe, o microfone, pegar a irmã e falar assim, irmã, fica aí, e pumba. Por que você está passando a prova? 1 mais 1 é 2. Você não quer nada com Deus e está aí. Olha que a gente de pastor, né? Pastor. Ô irmã, vem cá, senta aqui. O que foi que aconteceu? Ah, pastor, isso, aquilo outro. Ninguém nem vê mais assim. Ninguém nem vê mais. Faz tempo. As pessoas se tornaram tão egoístas do seu próprio eu, da sua própria vida, que ninguém nem vê mais. Às vezes quando eu vou orar, é que a bomba já estourou mesmo, já explodiu, já está tudo sapecado. Tem gente que ainda tem humildade de pedir oração, um aconselhamento, mas hoje em dia é poucos. Raro, isso é raro. Às vezes a gente está passando por algumas dificuldades, porque Deus está nos moldando, nos lapidando, nos ensinando. Você precisa aprender que nem tudo é do seu jeito. Irmãos, conta rápida e simples. Está todo mundo ouvindo o pastor aqui? Amém? Amém. Conta rápida e simples. Se Jesus abençoasse todo mundo com tudo que as pessoas quisessem, aonde que o povo estava hoje? Como que a igreja estava hoje? Vazia. Porque abençoando com um pouquinho a igreja está um pouco vazia. Um pouquinho só que ele dá. Ele faz só assim, ó. Eu vou varrer essa poeirinha de bênção aqui, peraí. Aí o cabo recebe. E ó. Tchau. Vou atrás do meu cachorro. É isso que a gente precisa fazer? Você precisa ter encontro com Cristo. Tem gente que está chovendo, ele não vem para a igreja porque está chovendo. Ele não vem para a igreja porque está chovendo. Eu não vou nem fazer um comparativo de trabalho. Né? Que quando está trabalhando, está chovendo, você vai para o teu trabalho. Mas está chovendo, você não vai para a igreja. Eu não vou comparar com isso não, meu irmão. Porque comparar Deus com o trabalho é igualar pouca coisa. Tem nada que se iguale à graça dele. Ele dá a vida dele na cruz do Calvário por amor de mim e de você, meu irmão. Ele fez com que aquela vida dolorosa fosse real. Ele fez o sacrifício perfeito. E o que é que nós estamos fazendo para agradecê-lo? O nosso nome está escrito no livro da vida. Ele fala: de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de mim, dos meus anjos, de toda a igreja. Te darei vestes brancas e confessarei. O que ele vai confessar?
O meu nome e teu nome. Seu nome vai ser anunciado no céu para todo mundo ouvir. Às vezes a gente está com um negocinho e a gente já... Então hoje não. Aí que você tem que ir. Aí que você tem que buscar. Não é que eu não gosto da pregação do pastor Gerson. Ora ri, ora fala sério, ora fala bruto. Eu não gosto da pregação do pastor, eu gosto do presbítero. O pessoal só fala bruto. Ah, eu não gosto do presbítero, eu gosto da pregação da ministração da pastora do louvor. Manda levantar a mão, esquece de mandar baixar, e aí quando a gente está cansado, igual um chihuahua, com as mãozinhas já caindo, aí ela lembra e manda levantar de novo. Aí você, opa, tem que levantar de novo. Ah, eu não gosto do louvor da diaconisa Juliana não, que ela vem, você nem vê ela aqui no púlpito aqui, tão pitoquinha que ela é, você acha, meu, quem que tá louvando aí? Ah, eu não gosto do jeitão do Kaique não, que no som, tá igual o Jonathan agora, esqueceu do fundinho e tá aí tocando e ali a vida que segue. Não, eu não gosto de irmão não, é porque eu não gosto não, a gente fica cheio de não gosto, né? E por causa disso, meu irmão, o que acontece? A gente acaba desagradando a Deus e só tendo a nossa vida parada no mesmo lugar. Eu quero orar por você nessa manhã. Amém, meus irmãos? Eu quero orar por você. Mas antes de eu orar por você, você vai orar para o Senhor. Eu vou te dar um tempinho. Pode confundir agora, meu filho. Em nome de Jesus. Isso, obrigado. A gente vai colocar alguma coisa aí. Mas não é para você louvar, não. É para você orar. A igreja vai orar. Amém? Amém. Eu quero que você fale com Deus. Fale, Senhor, eu tenho sido um manzelão mesmo, um jangelão. Eu estou de qualquer jeito na tua presença. Eu preciso aprumar as coisas aqui. Rapaz, faz tempo que eu não oro. Eu não pego nem um prato e falo, Senhor, obrigado por essa comida. Pronto. Nem isso eu faço mais. Amém? Tá todo mundo me ouvindo? Amém. Sabia que antes de comer você tem que orar? Amém. Nem engolir, não. E depois só agradecendo. Orar. Você tem que orar. Sabe? Você tem que ter uma vida de oração. Buscar a Ele. Saia de doutrina de homens. Entre na doutrina do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você. Mas antes de eu orar por você, eu quero que você ore. Amém? Acabou a palavra. Fique tranquilo. Acabou. Fecha a Bíblia. Opa, glória! O pastor fechou a Bíblia. Louvado seja Deus. Eu quero que você não se coloque de pé, mas você que pode, toque o seu joelho. Amém?